Fala aí galera, eu sou Alexandre Azevedo e vamos hoje falar sobre o Enem e o TRI, ou na verdade a TRI, que é a sigla de Teoria da Resposta ao Item. O que você vai ver aqui comigo hoje é a melhor maneira, a melhor tática de você fazer uma boa prova do Enem. E você vai ver que é muito diferente de você fazer uma prova de um vestibular isolado de uma prova tradicional. Você aqui, antes disso, passa lá no nosso site, que é o fabricadeira.online, e onde você vai ter um mundo de recursos para a sua aprovação. Vai ter simulados, vai ter o tirar dúvidas, vai ter aulas que partem do básico ao avançado. Isso é um diferencial bem grande. Muitos dos nossos concorrentes priorizam ou somente o aprofundamento ou somente a parte mais básica, sem juntar o melhor dos dois mundos. Aqui você realmente vai criar o caminho que você precisa até a sua vitória para conseguir finalmente a sua tão sonhada vaga. Mas antes disso, você tem que passar pelo Enem. E aí, como que você faz uma melhor prova nesse dia? Primeiro, que no dia o seu psicológico já vai estar bem carregado. Pressão interna, pressão externa, nervosismo. E a prova é uma prova de realmente velocidade. É uma prova em que você vai ter um certo cansaço. Então você tem que saber a melhor forma de escolher as questões em que você vai atacar, que você vai fazer no dia. Ah, eu saio fazendo a prova na hora que eu encontro as questões. Isso é a pior tática possível. Muitos professores que não conhecem o Enem, que não sabem nada sobre como funciona a prova do Enem, nunca ouviram falar do TRI ou não sabem explicar o que é, vão falar isso pra você. Cara, olha só. Numa prova da FUVEST, numa prova da UERJ, se eu acerto 30 questões, fulano acerta 32 e não sei quem acerta 28, quem acertou 32 foi melhor do que eu fui melhor do que a pessoa que acertou 28 e ponto final. Agora, numa prova do Enem, fatalmente, não é muito bem assim. Na verdade, assim, muito comumente, pode ser que a pessoa que tenha tirado 28 acertos tenha no final uma pontuação bem maior se bobear do que a minha. Não é levemente maior não, se bobear bem maior. Por quê? No Enem, você sempre tem que o TRI, uma das características dele, eu falo TRI, mas na verdade é a TRI, né, galera? Que é a Teoria da Resposta ao Item, não, feminino. Então, a TRI sempre prioriza que você tenha um desempenho. Vou falar de uma forma assim bem leiga, o mais leiga possível, mais coloquial possível, sem jargões técnicos, tá? Para que você entenda realmente como funciona. Então assim, você tem que priorizar ficar ali, primeiramente, igual a todo mundo. Ou seja, ele vê mais ou menos dentro de uma margem de erro para cima e para baixo, o quanto o seu desempenho na prova foi parecido com o dos demais concorrentes. Isso na prática significa o quê? Se você acertou demais questões que ninguém acertou e errou questões que a maioria acertou, isso é o pior parâmetro possível. Então, por exemplo, o cara que ele é, às vezes, especialista em matéria, que ele vai para a prova contando só com um grupo de matérias, caem aquelas matérias dificílimas que ele gosta e as mais fáceis, de repente, ele não tem saco. Às vezes o cara não imita fazendo prova do Enem. O cara vai querer que as questões sejam mais aprofundadas e a mais técnica possível. Ele odeia a questão contextualizada, que ele tem que ler, que ele tem que interpretar, e isso é o que mais tem no Enem, não é verdade? Então, esse tipo de questão, esse tipo de aluno, perdão, é o aluno que não vai ter uma boa nota no Enem e na hora do SISU vai levar bomba, porque o cara não adotou uma estratégia de prova. E a estratégia é, você primeiro tem que priorizar sempre, sempre, em primeiríssimo lugar, acertar as questões mais fáceis. Gente, claro, o que são as questões mais fáceis? Vamos conversar sobre isso, mas você no Enem não adianta acertar uma questão de números complexos, acertar uma questão de polinômios, acertar uma questão de assuntos bizarros e naquelas linhas que tem só uma regra de 3, que no final é só uma soma, só uma multiplicação, você errar e todo mundo ter acertado aquilo. A sua nota vai para o buraco, tá? E outra coisa, conversa aqui, né? Na verdade eu dei esse exemplo, mas só para te cutucar em casa, que eu sei que isso já incomodou alguns, eu vou responder. Polinômios complexos e outras matérias, tipo binômio de Newton, na prova do Enem, meu amigo, isso aí eu te desafio a achar alguma questão com isso, tá no programa, mas na hora mesmo, contando Enem, prova prisional, Libras, eu nunca vi nenhuma questão sobre isso. Isso é outra coisa que eu vejo muitas pessoas falhando. O cara não conhece a prova, ele não sabe que tem assuntos que até hoje nunca foram cobrados. Então, probabilisticamente, a chance deles caírem é muito baixa. As pessoas nos cursos não estão estudando aquilo,
que são assuntos que são complexos, são assuntos que a maioria das pessoas acha chatos e acaba que o pessoal não estuda aquilo e vai para as questões realmente mais, digamos que acessíveis, e aí chega você, não, eu gosto de complexo, quer acertar aquele treco. Mais uma vez, te digo, a sua nota vai para o espaço. E o pior parâmetro é combinar isso com errar uma questão de regra de 3, tá? O que ele quer primeiro é ver o seguinte: você, dentre as questões que você acertou, a maioria é de questões que os outros alunos também acertaram? Pô, então isso é uma boa situação. Se a partir daí você teve acertos em outras questões de nível mais alto, beleza. Agora, você acertou 30 questões, eu acertei 30, mas as minhas 30 são aquelas que a maioria das pessoas acertou. E as tuas 30 tá o samba do prego doido. Você tem 15 questões lá fáceis, tem umas 10 que uns candangos acertaram, outros não, tem outras lá que a maioria errou, já não tá legal. Mas você fala, pô, mas como é que eu vou saber isso? Porque não tem uma atribuição, já quando eu sento a bunda para fazer na cadeira para fazer a prova lá no dia, de saber o que é fácil e o que é difícil. Isso o INEP, quando bota as questões, não tem isso pré-determinado. De repente, ele bota uma questão de polinômios e existe um surto Einstein lá na galera que todo mundo acerta, e aquilo passa a ser uma questão que é teoricamente fácil. O fácil e difícil também é um jargão mal utilizado, que eu também estou usando, mas é mal utilizado. É ver o que todo mundo acertou, se você também acertou, e não ficar priorizando acertar o que todo mundo errou. É isso. Então, se cai uma questão bizarra, mas todo mundo, sei lá, por que acerta, você tem que acertar também. E se cai uma questão que teoricamente é ridícula, mas todo mundo erra, e você também errou, não tem tanto problema, tá? A ideia é você estar de acordo com o restante da galera e depois daí pra cima, com as outras questões, você vai se diferenciando. Dependendo da carreira, só com isso você já consegue uma boa nota para conseguir no SISU uma vaga numa boa faculdade. Ah, se for medicina, se for hoje em dia, surpreendentemente ou não, né, para muitos é surpresa, psicologia, que anda muito em alta já faz tempo, aí você precisa ter um desempenho bem maneiro. E aí, gente, é claro, você vai falar assim, pô, mas como é que eu vou saber o que é fácil e o que é difícil? Simulado. Simulado, contato com os demais alunos. É claro que tem aquelas questões que na hora não tem como você saber, né? Mas tem umas, cara, que você sabe que eu, você, os seus colegas sempre acertam em simulado, sempre estudam aquilo para simulado, sempre no desespero de última hora vão falar, eu vou estudar só isso aqui, vou rezar para cair só isso aqui. Porque são assuntos fáceis, assuntos acessíveis, assuntos facilmente contextualizáveis. Não se esqueça de que a prova do Enem vai colocar um pretexto lá, contextualizando, contando uma historinha. Então, coisas mais técnicas, esses assuntos malucos, por exemplo, de matemática que eu falei, que são muito específicos da engenharia, fica mais difícil você contextualizar em matemática. Em física, nem tanto. Em química, nem tanto. Mas matemática tem esse problema. Então, aqueles assuntos de matemática básica, aqueles assuntos de gráfico de barra de janeiro para fevereiro, a população de não sei o que cresceu tantos por cento, questão de combinatória, esse tipo de questão são aqueles que geralmente estão no rol das questões que o pessoal mais acerta. Claro, combinatória tem aquelas mais diretas, né, e tem aquelas também que são meio cabeludas, mas aquelas mais diretas a maioria acerta. Então a ideia, para você ir com maior segurança e saber o que está fazendo, onde você está pisando, primeiro, claro, você abre a prova na hora, dá uma olhada de uns 5 minutos e vê por onde que você vai começar. Porque se você olhar no relógio, tem um tempão e você já estabacou ali numa mesma questão, ou você ficou pulando, essa eu não sei fazer, essa eu não sei. Daqui a pouco tu já olhou 15 e não sabe fazer nenhuma, teu coração tá disparado, tu vai ter um frenesi ali, vai ter um ataque epilético. Você vai ficar muito nervoso e o teu psicológico pro resto da prova já era. O ideal é você olhar a prova como um todo e aí você seleciona ali dentro o que é mais adequado para que você comece e tenha até mesmo aquela segurança, aquele upgrade moral para começar a prova, ok? E para saber realmente quais são as questões que são consideradas pela galera as mais fáceis, que isso é muito relativo, né? Às vezes o cara é todo do contra e para ele o que é fácil, para os outros é difícil e vice-versa. Simulados, gente, por simulados, por contato com os demais candidatos, você consegue ter uma melhor noção disso, ok? Essa é a melhor maneira de você fazer isso, tá bom?
Então você tem que estar por dentro disso e traçar uma boa tática também de tempo. É claro que o pessoal fica falando, são 3 minutos por questão. Isso é uma média, gente. Tem questão que você vai levar menos de 1 minuto, aí olhou, marcou, e tem questão que leva mais. Claro que você não pode exagerar nesse a mais. Mas isso é uma média também. Não vai ficar que nem um doente. 3 minutos, 3 minutos. Não deu tempo, pula para outra. Também não é assim. Então daqui a pouco você não faz nada, tá? E lembre-se que você focando primeiro nessas questões que são aquelas que a torcida geral acaba acertando, você com certeza já tem uma nota de mediana... Você com certeza ele tem uma nota de mediana para cima, tá? E aí, daí é garimpar, até mesmo já com aquela segurança de que você já está se saindo bem na prova, as demais questões que você pulou, que você deixou para trás e por aí vai. Fazer na ordem não é bom. Por exemplo, lembro de um ano, né, que tem várias cores na prova do Enem, prova branca, prova amarela, prova azul, que a prova branca, a de matemática especificamente, a sequência de questões, na prova branca, as 10 piores questões da prova eram as 10 primeiras na prova branca. Para o cara que fazia tudo na ordem, ele já ficou despedaçado. Porque ele já ficou totalmente inseguro, ele já tomou um baque de cara. Porque ele olhou o resto da prova, viu que o resto da prova não era daquele nível, eram só aquelas primeiras, mas ele deu azar de pegar a cor em que as primeiras eram horríveis, tá? Isso, então, você tem que ter em mente, tá? Assim, que agora que você já está na reta final, já está com o conteúdo estudado, começando a revisar, ou vendo aquilo que é o principal. Se você não viu tudo, agora é focar naquilo que mais cai. Eu já preparei turmas presenciais pessoas, faltando 4 meses para a prova, e todos foram aprovados sem exceção, porque eles seguiram os meus conselhos de mirar naquilo efetivamente cobrado, deixando de lado o que era duvidoso. Porque o que é duvidoso, se chegar a cair, se chegar você a acertar, pode ser que aquilo represente uma pontuação que conte para a sua prova de forma significativa. Mas nem isso é certo. O que é certo são as questões tidas como fáceis, tá? E na redação, é necessário dizer, gente, ela é importante, é aquela em que você tem um maior controle, uma melhor noção da nota que você vai tirar, né? Você pode tirar 1000 na redação, nas outras matérias, às vezes você gabarita matemática e não tira 1000, saiba disso. Também tem a ver com todo o algoritmo usado pelo TRI, por isso que é tão difícil simular a TRI, tá? É um programa bem difícil de simular. Tem pessoas que chegam próximo, mas 100% dele não conseguem. Não é que eu me lembre, ninguém conseguiu. E aí a redação é um grande diferencial para muitos. Mais uma vez, carreiras que são menos concorridas, aí então que a redação tem um peso enorme. Muita gente se safa pela redação. Então lembre-se que a redação tem a proposta de intervenção, enquanto em outras provas não tem. A UERJ não tem isso. A redação de uma UERJ, de uma FUVEST, é bem diferente de uma redação do Enem. Coisas também, tem muita coisa aqui que poderia comentar, eu estou sendo o mais sucinto possível. O Enem, por exemplo, ele não cobra questões de marcar a incorreta, porque o INEP considera que isso não é didaticamente favorável a você. Quantas vezes em provas mais antigas, em questão de livro, que ele falava assim, marca incorreta, aí tu leu a primeira questão e tá certa, pum, tu marcou aquela. E se engana muito o aluno, porque você, na pressa da leitura, você acaba marcando a questão correta quando ele está pedindo a errada. Então isso não mede nada, pelo menos na opinião deles. Há controvérsias, tá? Mas questão do Enem não tem isso, porque eu já vi simulado em que tinha questão pedido para marcar incorreta. É porque tem equipes de professores despreparadas, infelizmente, fazendo simulados Enem para os seus alunos, sem saber absolutamente nada disso que eu estou te dando aqui, tá? Então, isso aqui é o filé, é o néctar do que você precisa saber para uma boa prova. O resto é continuar estudando, com foco naquilo que cai. Procura frisar, realmente, focar nas matérias mais cobradas. Tem prova que o pessoal fica perguntando, o que mais cai? Pô, tem prova tipo assim, de militar, não tem como, pode cair de tudo. Agora, no Enem, aquilo que mais cai realmente é importante, porque o que menos cai é tipo o efeito rebote. Todo mundo vai deixar de estudar aquilo, acaba que todo mundo vai acabar errando aquilo, acaba que quem acertar só vai ter um peso. Se o cara acertar aquilo, se ele tiver acertado as faces juntamente com aquele assunto macabro que botaram lá. Tá? Então, para o Enem, isso faz todo sentido. Para outras provas, depende de qual é a prova da qual estaríamos falando. Tá bom? Então, pessoal, não esqueça de passar lá no fabricad.online, já tem o cupom aplicado ao carrinho, lá tem aula de todas as matérias, História da Arte, Geografia, Redação, Matemática 1 e 2, Biologia,
No pacote para medicina, além de biologia, física, matemática e química normais, tem as matérias master que são para aprofundar, pegar nota de rodapé, pegar aulas de exercícios mais básicos, que são de assuntos assim, aqueles mais cobrados que precisam de mais questão para você não ter a menor chance de errar nada daquilo, assuntos que não caem tanto, mas que o pessoal de medicina precisa ver aquilo. Sabe aquela pergunta, aquela nota de rodapé que você sempre pergunta e às vezes ninguém sabe responder? Lá tem esses assuntos, tem aula sobre eles, tem tudo, tá? Se você quer apenas o Enem, tem o plano Enem UERJ, em que a gente realmente foca no Enem na UERJ. Saiba que, para muitas matérias, o Enem e o UERJ, a única diferença é o tipo de enunciado. O da UERJ mais direto, do Enem mais conteudista e lá botando todo aquele textinho de enrolation que ele coloca. Tem também as obras que são cobradas na UERJ, as quais nós discutimos no nosso plano. O modelo de redação de correção, tanto o Enem quanto o UERJ são abordados, ou seja, as diferenças que realmente existem entre uma coisa e outra são indicadas e estão presentes nesse plano, tá bom? Então você que é do Rio, por exemplo, que geralmente faz Enem e UERJ, terá nesse plano, ou no de medicina, que é tudo que eu falei, mas as matérias master, a melhor preparação possível, tá bom? Ficamos por aqui, uma ótima noite, manhã, tarde de estudos, um beijo, valeu, tchau, tchau, galera!